Olá, eu me chamo Aleph Dantas, sou engenheiro civil, especialista em inspeção, manutenção e recuperação de estruturas e mestrando na Universidade de Pernambuco. No podcast de hoje, nós vamos abordar um tema muito importante relacionado à sustentabilidade das edificações, que é a utilização de geopolímeros feitos com tijolos reciclados e pó de concreto. O nosso episódio terá como referência uma revisão sistemática de literatura publicada na revista Constructions and Building Materials e desenvolvidas pelo autor Teo-Hua e Xiao, da Universidade de Engenharia Civil de Xangai. Inicialmente, gostaria de conceituar o termo geopolímeros. Essa é uma classe de materiais cimentantes que demonstram ser uma excelente alternativa ao cimento Portland, visto que este reduz o teor de emissão de gás carbônico na atmosfera. As atividades de construção e demolição produzem muitos resíduos, que geralmente são chamados de resíduos de construção e demolição, o RCD. Conforme relatado por Wang et al., a China produziu 2,360 milhões de toneladas, Estados Unidos 600 milhões de toneladas e China 350 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição em 2018. Entre eles, os tijolos e o concreto são os principais componentes, representando mais de 80% desse volume. Devido aos graves problemas ambientais decorrentes dos métodos tradicionais de tratamento, como aterros sanitários, por exemplo, a reciclagem e reutilização dos resíduos tem sido apresentado como uma alternativa eficaz e sustentável para esse problema. Durante a reciclagem de resíduos de tijolos e concreto, seriam gerados tijolos reciclados de agregados de concreto e outros tijolos reciclados com pó de concreto. Atualmente, os agregados reciclados têm sido amplamente utilizados na prática da engenharia estrutural. Por outro lado, no entanto, algumas investigações do concreto, da utilização desses materiais ainda estão nos estágios de pesquisa ainda primárias, pesquisas elementares sobre o tema. Enquanto isso, a fim de reduzir notavelmente a emissão de carbono na indústria cimentícia, muitas tentativas foram feitas para procurar substitutos do cimento Portland na construção civil. Em relação à microaparência das partículas do material extraído dos blocos cerâmicos, devido à sua superfície porosa e formato irregular, os substitutos com a microaparência melhorada geralmente podem aumentar o diâmetro do fluxo de geopolímeros baseados nesse material. Em particular, o agregado de concreto, o pó de concreto, tem menor atrito de partículas e menor absorção de água do que o material cerâmico. Em termos de pega, o material de concreto também desempenha o mesmo papel que esses substitutos, podendo diminuir significativamente o tempo de pega do geopolímero baseado quando relacionado, na verdade, ao material cerâmico. E se tratando de curas, de modo geral, curas a elevadas temperaturas podem proporcionar a esses materiais propriedades mecânicas mais elevadas do que com a cura padrão. A cura a longo prazo, por exemplo, também pode melhorar o desempenho desse material. De acordo com estudos anteriores, temperaturas elevadas não apenas podem acelerar o processo de dissolução e polimerização do material, mas também ajudar a reativar fases cristalinas do agregado composto por materiais de pó de concreto. Além disso, a melhor resistência dos geopolímeros podem ser obtidas ao menor teor de cálcio, por exemplo, e a estrutura molecular mais estável das cadeias de aluminosilicatos. Em relação aos efeitos dos ciclos de lixiviação e congelamento/descongelamento na resistência à compressão dos geopolímeros, que contém o agregado reciclado de material cerâmico e de pó de concreto, descobriram que sobre a ciclagem de 28 dias, a resistência à compressão dos geopolímeros à base de ambos os materiais não teve uma relação óbvia quanto à lixiviação. Ambos os materiais apresentaram uma perda significativa
quanto ao processo de lixiviação, diferentemente dos ensaios relacionados ao congelamento e descongelamento do material, pois apresentaram uma relevância significativa no quesito resistência à compressão desses materiais. Com relação às propriedades frescas e mecânicas do geopolímero, elas são intimamente dependentes de alguns fatores importantes. Na maioria dos casos, com o aumento das razões entre sódio, silício e alumínio, seu diâmetro de fluido, o tempo de pega e resistência sempre aumentam e depois diminuem, o que pode estar relacionado ao grau de hidrólise do pico de cada material em um ambiente alcalino. Além disso, as razões ótimas são maiores na concentração sódio-silício e menores nas concentrações silício-alumínio, pois, devido à grande quantidade de espécies insolúveis de silício, por exemplo, nos agregados silicólicos e géis de CaSH, tornam-se materiais mais estáveis. Durante a análise do projeto, as propriedades a longo prazo desses materiais são raramente relatadas, como por exemplo anomalias relacionadas à carbonatação, que é a baixa do pH do concreto, ou retração por secagem desse material, muito embora essas propriedades estejam intimamente relacionadas à vida útil das estruturas. Tratando-se dos quesitos ambientais de sustentabilidade desse material, os geopolímeros contendo material cerâmico ou cimentício podem obter valores menores na emissão unitária de gás carbônico no meio ambiente quando correlacionados ao cimento Portland comum, confirmando ainda mais a viabilidade do uso desse material como precursor na construção civil. Além disso, para se garantir a boa resistência desse material e poder substituir pelo cimento Portland comum, é necessário adicionar uma certa quantidade de pozolana ou até mesmo cimento Portland no sistema geopolimérico, bem como a cura a elevadas temperaturas podem ser uma alternativa. E são as combinações de todos esses materiais e métodos para a elaboração de um geopolímero sustentável de alta resistência capaz de atender às necessidades da construção civil. Por fim, para finalizar, os geopolímeros contendo materiais cerâmicos ou cimentícios possuem propriedades fundamentais e satisfatórias. No entanto, para substituir pelo cimento Portland comum na engenharia prática, muitas tentativas também são necessárias, como a comprovação de que esses geopolímeros têm emissões de gás carbônico menores em comparação ao cimento Portland comum, no mesmo grau de resistência e no mesmo grau de propriedades químicas e mecânicas. Sendo assim, futuras tentativas podem ser feitas para ilustrar a viabilidade de preparar geopolímeros de alto desempenho contendo materiais cimentícios e cerâmicos. Muito obrigado e te vejo no próximo podcast.